A paz do Senhor Jesus, povo de Deus. A gente só tem a glorificar o Senhor, né? Por tudo que tem feito em nossas vidas. E o privilégio de estar aqui para adorá-lo. Quero que os irmãos abram juntamente comigo a sua Bíblia em Mateus. Mateus capítulo 14. A partir do 22. Louvado seja o teu nome, Senhor. Eu vou estar lendo até o 36. Vai falar assim. Vou ler para ir adiantando, irmãos. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para o outro lado, enquanto despedia a multidão. E despedia a multidão, subiu ao monte para orar. À parte, chegada já à tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, andando por cima do mar. E os discípulos, andando sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tem bom ânimo, sou eu, não temas. E respondendo-lhe Pedro, disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo e começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo as mãos, segurou-o e disse-lhe: homem de pouca fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adorando-lhe, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. E tendo passado para o outro lado, chegando na terra de Genezare, quando os homens daquele lugar os reconheceram, andaram por toda aquela terra em redor e trouxeram-lhes todos que estavam enfermos, e rogando-lhes que ao menos eles pudessem tocar-lhe a orla da sua roupa. E todos os que tocavam ficaram sãos. Amém, irmãos? Irmão, pode se sentar. Aleluia, Jesus. Estava lendo essa mensagem e eu tinha uma pergunta dentro dessa mensagem que vou estar fazendo para vocês nessa noite. Quem é Jesus? Quando nós lemos Mateus sempre faz essa pergunta se nós começamos a ler, né? Quem é Jesus? E aqui a gente vai ver que Jesus, como já foi falado nessa noite, ele já tinha acabado de fazer o milagre dos pães ali, né? Dos 5 pães e os 2 peixinhos. E ali ele fez aquele milagre, foi feito 5.000 homens comeram daquele pão ali, né? Fora as crianças e as mulheres. E ainda sobrou 12 cestos, né? Olha que milagre que Deus fez ali dessa forma. E ali Jesus saindo dessa parte, ele está aqui. E ele despede os seus discípulos. Ele fala para os discípulos: vai na frente que eu vou depois. E Jesus vai ali à tarde, vai orar. E a Bíblia não destaca que ele estava só, orando. O que Jesus fazia orando, irmãos? Jesus nos ensina aqui. Eu vejo 2 coisas aqui que Jesus nos ensina. Primeiramente, que Jesus gostava de estar com o Pai. Jesus, ele tinha prazer de estar com o Pai. Por isso que Jesus sempre se recolhia para orar, né? E em segundo, Jesus queria nos ensinar, porque Jesus foi exemplo em tudo. Então, muitas das vezes, nós, quando diz assim, olha, é culto de oração. Não sei se os irmãos já ouviram, mas eu já cansei de ouvir. É só culto de oração, não vamos não. Não sei se os irmãos na caminhada dos irmãos já escutaram isso, mas eu já escutei muito isso. É só culto de oração. Vamos ficar em casa, vamos pôr um filme, vamos comer a pipoca ou vamos sair, né? Mas, irmãos, Jesus, o nosso Jesus, ele ia orar. Tinha o prazer de estar com o Pai. Por isso que o Pai, Jesus, quando orava, não orava como eu e você. Quando nós oramos, terminamos nossa oração, a gente fala assim, ó, no nome de Jesus. Agradecemos a Deus em nome de Jesus. Jesus, quando orava, ele falava assim: eu peço por mim mesmo.
é por mim mesmo que ele chegava ao Pai. Olha a diferença, né? E nós chegamos diante do Pai, é por Jesus. Então, quando eu disse aqui, quem é Jesus para mim e para você? Jesus simplesmente é o abençoador? É aquele que nós pegamos e vamos falar para ele, Senhor, eu estou precisando ser curado. Senhor, eu estou precisando de uma porta de emprego. Senhor, eu estou precisando de um casamento. Senhor, restaura o meu lar. Traz meus filhos. Quem é Jesus para mim e para você nessa noite? Ou se Jesus está aqui dentro da palavra que foi lida no Salmo 91, no final ali, que fala, e eu mostrarei a minha salvação. Jesus tem que oferecer para mim e para você a nossa salvação, não as coisas materiais, que muitas das vezes nós, por ser humanos, necessitamos, mas colocamos em primeiro lugar. Mas Jesus sempre colocou em primeiro lugar os assuntos do Pai. Sempre colocou o assunto do Pai em primeiro lugar. E aqui a gente vê isso, que ele vai orar. E quando ele está lá orando, os discípulos dele estão sendo ali, né, jogado para um lado, por outro, pelas ondas, pelo mar bravio. E de repente aqui Jesus estava lá orando, acredito eu, por eles, pelos seus discípulos. E quando Jesus vem de encontro deles, que ele já estava longe, né? A quarta vigília, irmãos, vai dizer que era entre as 3 e as 6 horas da manhã, né? Que Jesus a Bíblia vai dizer que Jesus foi à tarde orar. Olha o tempo que Jesus tirou orando. Eu e você não conseguimos orar nenhuma hora. Eu disse muito? 1 hora? Não sei, irmãos. Mas para mim orar 1 hora, o hábito de orar nos leva, né, a gente ficar mais horas ali de joelho clamando ao Senhor. Então, para mim orar 1 hora, eu oro 1 hora, irmãos. Só que tem um porém. Se passar disso, eu já começo a fazer reza. A gente já começa a rezar, né? Já fazer igual as coisas assim. Então, por isso, irmão, que a gente temos que ter o hábito que Jesus aqui nos ensina. Cada vez mais querer estar com o Pai. Cada vez mais querer estar com o nosso Redentor. Que aí a gente vai ter palavras para falar com Ele, para adorá-lo, para glorificar e também contar para eles, né? Lembrar Ele a situação que nós estamos. Não que Ele se esqueça, não que Ele não saiba, mas que nós possamos ter ali aquele diálogo gostoso. Quem é que não gosta? Quem é que não gosta de estar com um amigo? Quem é que não gosta de ter aquele momento, aquela tarde, tomando um chá? Então, que nós possamos ter o hábito e o desejo de alegria de estar aqui como estamos aqui nesta noite. O hábito de estar junto uns com os outros, glorificando o nome do Pai. De estar um com os outros, participando, apresentando um ao outro ao Senhor. Irmã Adriana, eu apresento meus irmãos em casa. Tá, minha irmã? Mas é aonde começa, né? Aqui Jesus estava só. E aqui a oração de Jesus, quando ele está só, ele vai dizer assim, a palavra dele também vai nos ensinar, em Mateus 6, que ele fala assim, olha, quando você for orar, se tranca no teu quarto, né, que o teu Pai, que em oculto, ele vai te abençoar. Não dessa forma, irmão, estou aqui falando do meu jeito, né? Em oculto, sozinho. Essa é a primeira oração, irmão. Essa é a oração que vai surgir efeito em todas as outras que você vai orar. Porque há vários tipos de oração, né? Tem a oração que você vai estar orando sozinho, que essa é a principal. A oração que nós fazemos aqui sentado também, cada um orando por você mesmo. A oração que toda a igreja faz um clamor, mas para você chegar nessas outras orações, é essa oração aqui que Jesus ensina, sozinho com teu Pai. Ali é a oração que você se desprende de tudo. A oração que realmente você tira a máscara diante de Deus. Porque aqui você não vai tirar a máscara diante dos seus irmãos. Então aqui é onde o Senhor, realmente você abre o teu coração e fala, Senhor, arranca todo o meu ego. Senhor, me ajuda, Senhor. Então é aqui, essa oração a só. E essa oração te fortalece para as demais orações. Amém, irmãos? É assim. Então ele vai ali e se encontra. E Pedro fala para ele ali, ó. Os irmãos já viram uma coisa? Quando a gente vê as fotos, Jesus ou um homem no mar andando, que é Jesus andando sobre as águas. Normalmente, eu quando vejo essas fotos, ou até em filme mesmo, o mar não está bravio. O mar está lento. E você vê aquele homem andando sobre as águas. Mas aqui vai mostrar que o mar estava bravio. E eu consigo, com os olhos da fé, ver o meu Jesus naquele mar bravio, ondas gigantes. E o meu Jesus vindo ali. Como esses homens, esses discípulos não iam se assustar? Como esses homens não iam se assombrar, irmãos? A gente já vê em João que diz que Jesus vinha vindo e ele ia passar diante deles. Mas ali no meio daquilo lá que ele se assusta e começa a gritar, né? E diz que é um fantasma. E Jesus diz assim, sou eu. Sou eu, Jesus diz.
né? Então, irmãos, sou eu. O que Jesus está falando para esse discípulo sou eu. Por que Jesus falou assim para esse discípulo? Sabe por que Jesus está falando para esse discípulo, irmão? Quando alguém chega na tua casa, irmã Cláudia, um conhecido teu, um mais chegado teu, bate na porta, a irmã responde assim, quem é? E aí ele diz assim, eu vou ao teu marido, que é mais conhecido, né? E ele diz assim, sou eu. A irmã sabe quem é? A irmã sabe quem está batendo lá? Por quê? Porque a irmã conhece, porque a irmã é mais chegada, porque a irmã convive. E quando ele diz para o seu discípulo, sou eu, era para ele, pelo menos era para ele saber quem era, né? Que era o Jesus. Pelo menos era isso, para eles saberem. Então, ele vai se apresentar e Pedro diz, Senhor, se é tu mesmo, chama para que eu vá contigo. Né? Então ele não estava fazendo uma pergunta. Aqui é uma pergunta retórica, né? Ele estava dizendo assim, olha, me chama, Senhor, vai, me chama que eu estou querendo ir aí até você, né? E Jesus disse, sim, vem, e Pedro vai. Pedro vai até ali andar sobre as águas. Irmão, às vezes a gente vai falar assim, Pedro, ele tinha pressa para as coisas de Deus. Pedro errou, né? Nós sabendo, conhecendo todas as escrituras, os feitos do nosso Jesus. Pedro ali andou com Jesus, ele via os milagres, como viu o milagre dos pães, né? Mas os discípulos também, você vai ver que eles ainda estavam aprendendo. E nós também estamos aprendendo aos poucos. Mas Pedro, ele tinha pressa para fazer as coisas de Deus. Você pode ver, eu vou falar, Pedro era afoito, mas ele era afoito para fazer as coisas de Deus, para ouvir a voz de Deus. Pedro era afoito a isso, para defender, quando ele foi próprio, defender o próprio Jesus. Ali, quando os homens foram prender, os soldados foram prender Jesus, né? Então, ele tinha essa euforia dentro dele. E ele foi. Só que a Bíblia vai nos dizer que quando ele está indo ali, nenhum outro teve coragem de ir. Você vai ver que Pedro teve coragem de ir. A gente sempre tem, né? Eu não sei as irmãs, mas a gente tem alguém, uma irmã ou outra, que quando você vai orar, você lembra, eu vou chamar ela. Eu vou chamar ela, porque enquanto eu estou ali, ela está intercedendo. Então, enquanto eu estou orando, ela também está intercedendo ali. Eu vou contar para aquela irmã e vou chamar ela para pegar essa causa, ir de joelho comigo, como Paulo disse ali, por esta causa. A gente sempre tem um mais chegado, não tem? Então, é assim. Então, quando ele está ali, irmãos, que ele vai indo, que ele está indo para perto de Jesus, aquele vendaval de águas, ele perde o foco. Ele não olha para Jesus. Agora ele olha para a tempestade. Ele olha para o vento. E é onde ele começa a afundar. Muitas das vezes, eu e você estamos focados em Jesus. Mas os problemas são tão grandes, né? Que aí a gente começa a perder a nossa fé. E aí é onde os problemas começam a nos sufocar. A gente esquece de olhar para Jesus. Esquece de olhar para o nosso Salvador. A gente esquecemos. E é onde a gente começa a não aguentar mais com os problemas. Mas Pedro aqui, quando ele olha para a tempestade, que ele começa a afundar, ele vai dizer o quê? Senhor, salva-me, Senhor. Então, quando a gente, irmãs, no momento difícil, no momento que você esqueceu de olhar para Jesus, nós precisamos estar sempre em oração. Sempre, porque Jesus nos ensinou isso. Porque quando os momentos difíceis vêm, porque vem e está vindo, quem é que não tem momentos difíceis? Quem é que não está passando por uma aprovação aqui nesta noite? Quem é que não está clamando ao Senhor por algo aqui nesta noite? Né? Então, quem é que não está fazendo isso? Mas quando os problemas difíceis vêm, nós temos que fazer como Pedro. A gente já estamos fazendo, porque a gente tem que ter depósito, já estamos orando, já estamos clamando, para que a gente possa estar com nossos joelhos firmes no Senhor, porque os nossos joelhos são vacilantes, irmãos. Em vez de quando nós escorregamos o nosso pé, mas a gente temos que estar aqui como Pedro. Se os nossos olhos olhar para um lado, você vai ter que falar para Jesus de novo, Jesus, me socorre. Mas aqui João vai nos dizer, irmãos, também, que quando o povo ali, que Jesus estava ali, né, fazendo um milagre, o povo queria pegar Jesus e proclamar rei, e Jesus não quis. Que problema? Por que não? Porque Jesus não quer ser proclamado rei. Sabe por que, irmão, Jesus não queria ser proclamado rei? Porque Jesus não está ligando para as coisas deste mundo. As coisas de Deus é espiritual. Eu te mostrarei a minha salvação. Não foi lido aqui nesta noite? Eu te mostrarei a minha salvação. As coisas de Deus são espiritual. O Senhor não está aí para este mundo. A gente tem que ver, irmãos, que o nosso Deus, que o meu Deus e o teu Deus é um rei. Mas não é um rei terreno. É um rei que é espiritual. É um rei que morreu pelos seus súbitos.
O meu rei morreu por mim. Alguém que não merecia nada. A oração assim começou. Pastor falando sobre isso. Nós não éramos dignos de nada, irmãos. Nós éramos dignos, né, de morte. Era o que eu e você era, digno de morte. Mas um rei que se desfez de toda a sua glória, veio para essa terra para morrer por seres humanos tão falho como nós, né? Mas ele veio, morreu, ressuscitou. Mas nesse período, irmãos, antes dele morrer e se ressuscitar, ele ensinou. Ele achou homens e mulheres corajosos, homens e mulheres que queriam estar com ele, que tinham desejo de estar com ele, desejo de aprender com ele, falhos. Eles não eram melhor que eu e você. Eles não eram, irmão. Como estou dizendo isso, irmão, que ele não era melhor, ser humanos falhos como eu e você, né? Mas eles estavam ali, desejosos para fazer a vontade de Deus. Você vai ver que quando Jesus entra no barco, o vento para. A gente já viu outra passagem, né, irmãos? Jesus estava dormindo no barco e ali o mar também estava revolto. E ele, mestre, não te importa que nós perecemos, né? O mestre se levanta, o mar se acalma, a tempestade. Aqui a gente vai ver que Jesus estava fora do barco. Nas duas situações, Jesus dentro do barco ou fora do barco, Jesus nunca vai deixar os seus servos sozinhos. Nunca vai deixar, né? Então, por isso que nós temos que focar os olhos nele, porque ele não vai nos abandonar. Esse Jesus, este rei, este Senhor, esse Salvador, não deixa os seus sozinhos, nunca. Amém? E a gente vai ver aqui, irmãos, dessa forma. Homens de pequena fé, por que duvidaste? Por que duvidaste? Então nós não podemos duvidar. Temos que colocar nossa fé em ação. Temos que orar, temos que clamar uns pelos outros. Temos que buscar por aqueles que estão com seus lares destruídos. Quantos foram citados aqui também, que os seus casamentos estão desbotando. Então, anos de casamento, o seu casamento começou a desbotar. Porque o amor, primeiro é a paixão, depois é o amor. E se você não cultivar, ele vai se desbotar. Você vai lavando a roupa, somente roupas escuras, né? Roupa de preta assim. Você vai lavando, ela vai desbotando mais rápido, não é? É o casamento. Se você não convidar Jesus para estar nele. A palavra de Deus diz que Deus é o nosso marido. Deus é o marido, Deus é o esposo da igreja. Se a mulher, ela não for casada, e se o homem não for casada com Cristo, o seu casamento vai desbotar. Vai a pique, não tem como. Então nós temos que ser casados com Cristo, para que o casamento possa andar, prosseguir, né? Que você possa olhar e continuar, ver o seu esposo com os mesmos olhos que você via antes, cheio de defeito, mas é servo de Deus, está ali, né? A esposa cheia de defeito, mas é servo de Deus. Então, primeiramente, irmãos, nós temos que ser casados com Cristo, porque se eu e você chegar para um ímpio e dizer para ele assim, ó, o ímpio, você está nessa situação, seu casamento está destruído, vem para a igreja, Jesus vai mudar. Se a gente fazer isso, irmão, a gente faz inconsequentemente, sabia? Porque você não tem que oferecer para a pessoa que Jesus vai mudar a vida dela. Você tem que oferecer para essa pessoa, é tipo assim, olha, casa com Jesus primeiro e você vai ver tudo ser mudado na tua vida. Primeiro é Jesus. Primeiro chamamos Jesus para estar conosco. Jesus tem que estar sempre conosco. Jesus é o foco para que ele possa mostrar a salvação. E quando Jesus é o foco de nossa vida, tudo vai bem. Tudo vai bem. Em meio às dificuldades, tudo vai bem, meu irmão, né? Aí você vai ver assim, mas eu tenho essa dificuldade com meu marido. Aí você se tranca no teu quarto e apresenta a Jesus. Eu garanto para você, irmãos, que vai mudar. Que o nervosismo da sua esposa, que o nervosismo do seu esposo vai mudar. Vai mudar naquele momento, pode vir, porque as afrontas vêm e você vai ter que ter discernimento para saber que aquilo não é de Deus, que é o inimigo querendo bagunçar. Lembra que quando Jesus falou para Pedro, Pedro começou a dizer, não, Senhor, por tu eu vou, por tu eu faço. E Jesus falou, Pedro, Satanás pediu para se andar com a tua alma. E eu orei, e eu clamei por tu, Pedro. Lembra? Então a gente tem que ter esse discernimento, que quando o inimigo está querendo colocar a pata dele, dentro da nossa vida, qualquer área de nossa vida, nós precisamos ter esse discernimento, para que possamos estar sempre orando, sempre buscando, a gente precisamos disso, amém? Então a gente vê dessa forma, é a fé, irmã, é pôr a fé em ação. Lembra de Hebreus
vai nos falar assim: sem fé é impossível agradar a Deus, porque dele se aproxima, precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. O Senhor está pronto a recompensar aquele que o busca. É aquele que o busca. Mas você não pode buscar o Senhor, irmãos, como eu falei aqui. Quem é Jesus para mim e para você? Ele é carro? Ele é saúde? Ele é um lar transformado? Ele pode ser tudo isso, irmãos. Mas se a gente estiver diante da vontade dele, se a gente estiver buscando, estar com ele naquele grande dia. Porque o reinado do Senhor não é aqui. O reinado do Senhor, o Senhor é um rei espiritual, né? Então, como é? Às vezes as pessoas, irmãos, ele quer buscar o céu para a terra. Como é que as pessoas querem buscar o céu para a terra? Eles vão fazendo boas obras, a gente conhece muitos por aí, não vamos citar nome, né? Fazendo boas obras, levantando um ONG, né? Vamos lá, vamos fazer, vamos buscar o céu para a terra. Você ora, dobra o teu joelho e você é elevado ao céu. É assim que você vai. O céu não vai vir para a terra porque essa terra é uma terra caída, irmão. É uma terra caída, então o céu não vai vir para a terra. Você, nesta noite que veio aqui, buscar ao Senhor e adorá-lo, você é transportado aos céus. Você é transportado aos céus. Aí você vai ver a glória de Deus com os seus olhos espirituais. O Senhor vai te fortalecer. O Senhor, como pegou aqui Pedro pela mão, quando Pedro estava afundando e o Senhor pegou ele pela mão, o Senhor podia dizer assim para Pedro, dizer assim: olha, o vento para, podia falar qualquer coisa, mas não, ele deu a mão para Pedro e levantou Pedro. Foi o que o Senhor fez. Então, quando a gente oramos, irmãos, é isso que o Senhor faz. Ele nos levanta e leva nós até o céu para nos mostrar coisas maravilhosas. O Senhor quer nos mostrar coisas maravilhosas. O Senhor quer nos encher de poder, como Ele fez com os discípulos dele. Deu poder e mandou ir. Foi isso que o Senhor fez. E é o que o Senhor está querendo de mim e de você. Irmãos, a gente sabemos que Deus está pronto a abençoar. E Deus está querendo usar. Deus quer usar. Deus quer usar quem? Só a irmã Valéria? Só a irmã Sueli? Só a irmã Rosa? Porque são elas que Deus quer usar, porque elas são as irmãs do ciclo de oração. Não, Deus quer usar todos, porque Deus usa quem se deixa ser usado. O Senhor quer te usar. O Senhor quer te usar. Criança, jovens, idosos. O Senhor quer usar todos. Lembra lá quando ele foi pedir para Faraó deixar o Senhor e o adorar no deserto? Que era aquele que não, só vai as crianças, ou só vai o idoso, ou só vai os jovens. Não, é todos. É criança, é jovens, é adulto, é todos para adorar. Nós somos convocados a adorar, para que o Senhor possa entrar com providência em nossas vidas. Depois nós vamos ver que mais adiante, quando eles passam, eles chegam lá onde eles iam, e aí, onde eles queriam chegar, e eles chegam ali. E o que acontece, irmãos? Aonde já foi falado aqui nessa noite, todos pegam os enfermos e levam até eles. Leva até o nosso Salvador e Redentor. E eles ao menos querem tocar nas suas orlas das suas vestes. Se eu tocar, serei sarado. A gente lembra da mulher do fluxo de sangue, né? E ali eles tocavam e era sarado. E eu e você estamos sendo sarados nesta noite para ser melhores adoradores, para ser melhores servos. O Senhor chama a mim e você para ser melhores. Então, o que é que você quer que o Senhor te faça? Aonde é? Aonde você está falhando? Aonde você está naufragando para fazer as obras do Senhor? Senhor, eu não consigo estar no ciclo de oração. Senhor, eu não consigo estar na doutrina. Senhor, até mesmo quando eu estou, mas os meus pensamentos não estão ali ouvindo. Eu estou com o meu pensamento em casa, nos meus afazeres. Então, fala para o Senhor. Irmão, glória a Deus. Buscar o Senhor, irmãos. É isso que você tem que fazer. Porque aqui a gente vai ver que Pedro, um homem falho, né? Mas depois você vai ver no que Pedro se transformou. Não é? Depois do que Pedro se transformou, ele estava sendo aqui ensinado. E você tem, né, pessoas aqui, o servo de Deus te ensinando, buscando. Irmãos, se alimenta da palavra de Deus. Porque aqui em João também vai se falar, irmãos, Jesus mesmo vai falar que aquele povo, quando chega ali, outro povo que chega aqui, dentro desse final aqui, eles vão chegar lá, onde Jesus fez o milagre, e ele não vai encontrar ninguém, mas eles pegam o barco e vai lá para Cafarnaum, eles vão para lá,
E Jesus fala para eles assim, ó, tu vieste atrás de mim, não foi porque sabia quem era Jesus. Porque aqui os discípulos, eles falam, verdadeiramente tu és o Filho de Deus. E os discípulos agora enxergam que Jesus era os filhos de Deus, né? Mas aqui, no final, você vai ver que aquelas pessoas reconhecendo Jesus, né, chamam os enfermos para Jesus curar. E quando Jesus vê aquele povo, ele diz assim, se eu não viesse aqui atrás de mim, por isso, tu vieste para comer pão. E o pão que tu vieste comer era o pão que 2, 3 dias já não presta mais para nada. 2, 3 dias não, 2, 3 horas já não presta mais para nada. Porque eu e você comemos pão, daqui 3 horas estamos com fome, não é isso? Mas o pão, Jesus, o pão da vida, não. Ele te alimenta e te alimenta para a eternidade. É isso que João vai nos falar dentro dessa própria passagem aqui. João vai nos relatar isso, amém, irmãos? Então, nessa noite, quem é Jesus para mim e para você? Jesus tem que ser a nossa salvação. Não importa o que temos passado, não importa o que estamos sofrendo, temos que estar com os olhos fitos no Senhor. Quando fitarmos os olhos no Senhor, nós vamos esquecer de tudo, todos os problemas que estão em nossa volta, porque Ele é a solução para tudo isso, solução para todos os nossos problemas. Amém? E eu quero terminar falando assim: breve é a dor da vida, a eternidade é a sua promessa. Amém? Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.